Olá, 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 aluno à prova! Nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre software. O que é software? Quais as classificações e quais são as licenças? O que é uma licença e as principais licenças aí visando gabaritar a prova? Claro, responder todas as questões com facilidade ainda, não é pouca coisa não. Olha só, software, ele é um conjunto de instruções. Então, o software é a parte lógica. Quando a gente estuda hardware, a gente estuda que o hardware é a parte física. E o software, ele é a parte lógica que a gente tem aí na informática. Então, o grande tripé é hardware, software e peopleware, que somos nós, os usuários. Então, software, logiciário, né, conjunto de instruções que sempre tem o objetivo em algum resultado. Por exemplo, nós temos o Word, é um software editor de textos. Se a gente pegar uma calculadora, ele é um conjunto de instruções, é um software, um conjunto de instruções que vai resultar aí em cálculos. Então, sempre vai se esperar algum resultado, né, deste software. E quais são as classificações? Então, uma delas é o sistema operacional. O sistema operacional, ele é o grande gerenciador do computador, é o grande gerente. A gente pode resumir numa palavra o que o sistema operacional gerencia. Olha que palavra importante, tudo. Mas vamos detalhar um pouquinho. O sistema operacional, ele gerencia processos. O que são processos? É diferente do direito. Processos são softwares em execução. Então, quando você tem aí um Word aberto, um Excel aberto, um joguinho, um navegador, nós temos um processo. Então, o sistema operacional gerencia processos, gerencia memória, a memória RAM, né? Gerencia dispositivos. Dispositivos são os hardwares conectados ao computador e gerencia arquivos e pastas. Então, o primeiro software que a gente instala para poder utilizar o computador é o sistema operacional. Ele é a grande base, por isso que ele é chamado de plataforma. O Windows e o Linux são exemplos de sistemas operacionais. Aí no seu smartphone também, por exemplo, o Android é um exemplo de sistema operacional. E nós temos aqui os tipos e as finalidades dos sistemas operacionais. Então, nós temos sistemas operacionais de grande porte, que são utilizados nos mainframes, que são computadores utilizados por grandes empresas, por bancos, né? Nós temos os servidores, por exemplo, quando você trabalha aí com e-mail, você tem teu servidor de e-mail, você tem servidor web, você pode ter na empresa que você trabalha ou até na sua casa, você pode ter configurado o modelo cliente-servidor. Que modelo é esse? Nós temos um computador central, que é o servidor, e os outros computadores são os clientes. Então, esse computador tem uma impressora, tem um scanner, tem um banco de dados, e os computadores que são os clientes acessam, requisitam essas informações. E existem os sistemas operacionais com a finalidade de gerenciar os servidores. Existem os sistemas operacionais pessoais, né, como o próprio Windows e Linux, e os portáteis aí para os smartphones, por exemplo. Então, cada um gerenciando um tipo de computador com alguma finalidade específica. E o que é um software utilitário? Então, ninguém compra um computador com o sonho da vida de ter um sistema operacional. A gente precisa do sistema operacional, mas a gente não quer só isso, né? Ninguém compra um computador porque quer um utilitário. O utilitário, ele vai cuidar da saúde do computador e dos seus arquivos. Então, um antivírus, um backup, eles são úteis para a gente, mas ninguém compra um computador. Ah, não, eu quero o melhor antivírus, o sonho da minha vida, é por isso que eu vou comprar um excelente computador. Não é assim, né?
Mas aí nós temos os softwares aplicativos, né? Ah, essa palavrinha está tão em moda hoje em dia. E é por isso que a gente compra o computador, por causa dos aplicativos. Então, editores de texto, planilha eletrônica, navegador, os próprios jogos, né? São os aplicativos, são o porquê que compramos, que queremos ter um computador. E existem também os software que faz software, que são os softwares de linguagem de programação. Então, eu quero fazer um software para gerenciar o RH da minha empresa. Preciso de um outro software de linguagem de programação, que aí ele já tem metade do caminho andado, vamos dizer assim. Você pode criar um software até no bloco de notas, se você souber, né, entender aí dessa parte de desenvolvimento. Mas é claro que a gente tem os softwares que facilitam, né, a nossa vida. Então, linguagem de programação. Então, aqui um resuminho, né, você vai receber, você já recebeu esse material, um resuminho aqui para você, para facilitar o seu estudo para a prova nessa classificação. Os sistemas operacionais, os utilitários e os aplicativos. E agora nós vamos falar sobre as licenças. O que é uma licença quanto a um software? Licenças são regras de como esse software será utilizado pelo usuário e como ele será distribuído. Por exemplo, ele é gratuito, tem que pagar, eu compro a licença, eu tenho direito a instalar em quantas máquinas. Então, nós temos as licenças, as formas de usar e de adquirir esse software. Então, uma das licenças mais cobradas em prova, uma dessas regrinhas, é o código aberto. Então, esse software, quando um software ele é código aberto, quer dizer que ele tem seu código-fonte aberto. É a receita do bolo. Você vai na padaria, aquele bolo gostoso lá de laranja, delicioso. Você pede a receita. Não, código fechado, né? Agora, você vai na casa da sua vovó querida, da sua mamãe, e tem aquele bolo de laranja e fala, mãe, me dá a receita. Ela dá a receita, o bolinho, código aberto. E aí você pode até modificar esse bolinho depois, mas vamos falar disso depois. Então, código aberto é só isso, é você saber, você ter acesso, saber o código deste software. E é uma regrinha, é uma licença. O software livre é uma das licenças que mais são cobradas em prova. Então, nós temos aqui a fundação para o software livre, que diz que é considerado livre qualquer programa que pode ser usado como eu quiser, ou seja, nós temos aqui as liberdades, né? Então, o software livre eu posso usar como eu quiser na minha casa, sem fins lucrativos, ou numa empresa com fins lucrativos. Eu posso estudar, pegar o código desse software e estudar como ele foi feito. Eu posso modificar esse software e eu posso redistribuir. São essas 4 liberdades. Um software, para ser considerado livre, meu aluno, ele precisa ter essas 4 liberdades e mais uma característica. Então, usar, estudar, modificar, redistribuir. Qual é a outra característica que um software precisa para que ele possa ser registrado sob a licença software livre? Você sabe? Eu ouvi ser gratuito? Não. Mas muito bom você ter falado isso, porque a hora de errar é agora, né? Então, um software livre, ele não precisa ser gratuito. O que a gente vê é que, em geral, Linux, BR Office, LibreOffice, a gente vê por aí, a maior parte deles são mesmo gratuitos, mas não é obrigatório, não é. A característica é ele ser código aberto, ou seja, para que ele seja software livre, ele tem que ter uma outra licença dentro dele, ele tem que ser código aberto. Então, as 4 liberdades, usar, estudar, modificar, redistribuir e ser código aberto. Tranquilo? Então, o GNU, é Licença Pública Geral, é a designação da licença para o software livre e que se baseia nessas 4 liberdades que eu acabei de falar para você. Executar, usar, estudar, né?
modificar, aperfeiçoar e redistribuir. Então, é claro que para eu estudar e para eu modificar, é claro que eu preciso do código. Ah, eu quero um bolo da minha mãe de laranja, mas agora eu quero fazer ele de limão. Eu preciso da receita desse bolo para eu modificar. Eu quero um pouquinho menos de açúcar. Preciso dessa receita. Tranquilo? A mesma coisa para o software livre. Precisa do código aberto. Então, desenvolvi um software, quero registrar como software livre, tenho que disponibilizar juntamente o seu código. O software proprietário. Então, o software proprietário, nem existia essa designação, essa licença antigamente, antes do software livre. Veio a existir junto com o software livre. O software proprietário é aquele que, eu produzi um software e eu coloco a regra que eu quiser. Né? Eu quero vender, eu quero distribuir gratuitamente. Eu quero, por exemplo, a Microsoft. É um software, produz softwares proprietários, como o Windows. Eu compro o Windows, eu tenho direito a instalar em quantas máquinas? Eu compro o Office 365, eu pago lá R$ 29,00 por mês e posso instalar em uma máquina. Eu pago R$ 32,00 por mês e posso instalar em 5 máquinas. Ou seja, eu tenho essas regras que o proprietário mesmo coloca, né? Então, não há uma proibição nesses softwares, mas em geral eles não são gratuitos e nem são permitido aí cópia e nem a modificação, né? Pode perceber isso. O software gratuito, ou chamado de freeware, esse é o freeware, esse é o software gratuito. Então, olha só, o examinador ele quer levar o candidato despreparado, não é você, a pensar que o software livre é o freeware, que é a mesma coisa. Não, freeware é gratuito, o software livre pode ser freeware ou não, o software proprietário pode ser freeware ou não. Freeware quer dizer gratuito, não preciso pagar. Livre, open, né? Shareware. Você já foi baixar aí um joguinho, um software, tava lá as definições shareware, trial, demo, né? E que há uma confusão de conceitos na internet, e a gente pega o conceito de um autor que as bancas, né, os examinadores também seguem, que é o Fowler. Então, ele passa para a gente certinho qual é o conceito do shareware. É um software que ele tem alguma limitação. Ele é gratuito, mas com alguma limitação. Então, tem uma parte gratuita, mas não é tudo. E ele se divide em trial e demo. Trial, essa limitação é de tempo. Então, você baixa um joguinho e você pode usar esse joguinho todo. Todas as fases, todas as ferramentas que esse joguinho tem, 100% você pode usar, mas por 15 dias. E quando você está bem viciadinho, abre a janelinha, né? Tem que comprar. Tempo. Associa T de trial, T de tempo. E o demo é uma demonstração. Você pode usar o resto da sua vida esse software. Não tem limitação de tempo, mas tem limitação das ferramentas, das funcionalidades. Você usa apenas parte do software, o resto você fica lá chorando. Então, essa é os tipos, né, de shareware. Essa licença sempre será gratuita, mas com alguma das duas limitações, ou a limitação de tempo, ou a limitação de funcionalidades desse software. E aqui fica esse resuminho também para vocês, que vocês podem utilizar aí para estudar, com exemplos, inclusive, para revisar e estudar para a sua prova. Então, esses são os conceitos de software que você precisa saber. Grande beijo, bons estudos!